Fala, palmeirense. Bem-vindo ao canal Diego Yoato Marada. É um prazer ter você aqui de volta. Antes de qualquer coisa, pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir, compartilhar, deixar seu like. Estamos crescendo bastante aí, chegando em 11.500 inscritos no canal. Uma marca muito legal para 3 meses e meio de trabalho, um pouco menos, né? 3 meses e 13 dias de trabalho. É um prazer ter vocês aqui e obrigado. Cada like, cada inscrição que vocês fazem é como se fosse dinheiro no nosso bolso para o trabalho crescer. E, enfim, estamos muito contentes com o resultado. Se você tentar politizar a minha camisa da União Soviética, sabe que apenas é a camisa de um time histórico do futebol, assim como eu já usei camisa dos Estados Unidos também, uso camisa da União Soviética, da Iugoslávia, da Inglaterra, que é a que eu mais usei aqui. E chegou o episódio comentando os comentários. Normalmente ele vai ao ar aos sábados ou domingos, né? Dessa vez, como teve jogo do Palmeiras no sábado, tinha o que falar no episódio de domingo já sobre o jogo, então deixei para segunda-feira, até porque o time folga, não deve ter grande novidade, o time treinou nesse domingo, talvez tenha uma folga, talvez não tenha. Eu confesso que, como não sei o calendário, pode até ser que o Palmeiras não folgue, né? E viaje terça direto, vamos ver como é que vai ser, eu realmente não sei como o Palmeiras vai se portar. Mas vamos comentar os comentários de vocês ao longo da semana. E eu vou começar com o comentário quente, o mais recente de todos, que ele vai em cima da goleada sobre o Internacional de Porto Alegre, Palmeiras e Inter, né? Vai falar sobre esse jogo e a gente puxa fios para falar de outras questões, né? Vamos lá. Fala, Marada, beleza? Retomo um comentário que foi lido em um episódio do Comentando os Comentários entre a ida e a volta da Copa do Brasil, no qual, em síntese, eu dizia que até evolução no time, mas que duvidava que o time resistiria psicologicamente a uma eventual eliminação para o Corinthians. Felizmente eu estava errado. Errado nessa. A evolução que já existia deu um salto com a dupla Flaco e Roque, e parece que as marcas de eliminação, mesmo com o protesto pesado aquele dia, não deixou grandes marcas. A dupla de noves tem um entrosamento muito bom. O Felipiano já está rendendo, o Evangelista evoluiu e temos o Andrés para entrar. Parece que enfim encaixou o time. Talvez não seja suficiente para os títulos porque o Flamengo tem um timaço também, mas se mantiver esse ritmo já está muito bom por esse ano. Esse é o Bruno Coelho, 1914. Eu não lembrava que tinha selecionado outro comentário do Bruno, inclusive eu raramente sei qual o nome das pessoas que eu selecionei, mas já aconteceu mais de uma vez de eu selecionar a mesma pessoa para dois programas, porque o comentário é bom, só por isso. Acho que tanto faz se é terceira, segunda, primeira vez que a pessoa participa. E é bem por aí mesmo. Eu também me surpreendi com a rapidez com que esse time se mostrou, conseguiu mostrar força, né? E para seguir evoluindo. Eu achava que o Palmeiras ia dar muitos passos para trás com a eliminação para o Corinthians, e por mais que tenha enervado a torcida e realmente gerado um clima bem bélico ali, bem pesado, o time não sentiu, o que é um ótimo sinal, né? Que bom que o Palmeiras conseguiu seguir. Eu achava também que ia pro buraco qualquer tipo de evolução. O Rafael C1D2Z, que teve evolução, é claro. O timing seria bom se não tivéssemos jogado fora o Mundial no começo do ano. A gestão teve 3 anos de preparação para o Mundial, mas por algum motivo decidiram só começar a reformulação depois que fomos eliminados. Olha, quanto ao Mundial, eu acho que o Palmeiras, pelo que houve em termos de cruzamento e tal, poderia ter chegado na semi. Mas vamos lembrar que o Palmeiras foi eliminado no jogo contra o Chelsea, né, que veio a ser o campeão. Foi o primeiro jogo do João Pedro depois que ele chegou, não foi o segundo jogo, né? Ele jogou um pouquinho, ele jogou no jogo anterior também. Não, ele estreou contra o Palmeiras, né? Então, cara, assim, o Palmeiras perdeu pro campeão. Eu odeio essa desculpa, não quer dizer nada, mas o Palmeiras perdeu pro campeão, isso é fato. Mas concordo com isso que houve atraso. De fato, o Palmeiras poderia ter feito uma preparação melhor, eu acho que demorou para fazer essa transição. Iniciou o ano com o Rony no elenco, por exemplo, terminou o ano passado com o Rony no elenco, com o Zé Rafael, caras que já não vinham rendendo, né? Não conseguiu prever a queda do Veiga, né? A depreciação no futebol do Veiga, o Maurício demorou para render, enfim. Tem uma série de motivos aí pra gente criticar. Só não sei se o Mundial teria acontecido algo muito diferente tivesse o Palmeiras chegado, porque o Palmeiras
E o Palmeiras ele foi eliminado contra o Chelsea jogando melhor, né? É importante a gente frisar isso, né? Foi eliminado contra o Chelsea jogando melhor. Aí teria o Flu pela frente, e aí, porra, chegada na final. Mas não acho que foi tanto isso que pesou ali, não, porque mesmo com o time ainda sem muitas peças que chegaram depois, o Palmeiras foi bem ali, mas concordo que teve atraso sim na formação desse time. Não era para estar chegando jogador agora em setembro, né? Não era para o André estar estreando em setembro. Se bem que ele é um caso à parte. Mas teve o Sousa, teve o Kelvin, teve o Carlos Miguel, caras que poderiam ter chegado antes, chegaram agora que, enfim, alguns desafios do ano já foram, né? Ainda sobre o Palmeiras e Inter, Ricardo Anselmo Bonfim, o time foi muito bem ontem. Depois do jogo contra o Botafogo no Mundial, essa foi a melhor partida do Palmeiras. Aí, gozada, né? O Ricardo Anselmo já acha que o Palmeiras foi muito bem no Mundial. E eu concordo, o jogo contra o Botafogo foi muito bom. Contra o River, só colocaria o Maurício no lugar do Facundo. Acho o Facundo ainda muito burocrático. Ontem não, no sábado contra o Inter, ele não foi burocrático. Ele foi bem, inclusive a assistência para o segundo gol do Vitor Roque foi sensacional. A visão que ele teve de ver o Vitor chegando ali para empurrar a bola, muito bom. E eu gosto do bola do Facundo, cara. Sei que muita gente não gosta, eu gosto. Mas o Maurício rende mais mesmo, né? Que tá claro que ninguém não pode sair do time é o Felipe Anderson de jeito nenhum, né, cara? O Felipe não pode sair do time, tá subindo de produção. E a assistência pro gol do Vitor Roque, o primeiro, foi coisa de craque, cara. Não tem outra palavra para descrever. Valentina Nunes 6597. A Valentina não tá muito calma. Marada, só para lembrar que o Corinthians foi campeão sim, e em cima do Palmeiras. Não fique com a visão inebriada por conta dessa vitória. Mas acredito que seja difícil, sendo até com eliminações, derrotas e empates não fazem alterar a percepção totalmente deturpada da realidade. Um sorrisinho. Eu acho que a minha visão que é deturpada da realidade, cara, eu discordo. Eu acho que a minha visão é a visão real, Valentina. Eu tenho falado há tempos que o Palmeiras está em evolução, que as derrotas para o Corinthians foram péssimas, mas não deveriam brecar a evolução ou ser motivo para jogar tudo pro alto, porque aí você tem 2 derrotas. Você já perdeu pro Corinthians na final do Paulista, eu falei isso errado mesmo, que faz tempo que o Corinthians não é campeão, e foi campeão esse ano também em cima do Palmeiras, mas foi do Paulista, né? O próprio corintiano trata como uma coisa bem secundária. Eu tô falando de Libertadores, de Brasileiro, de títulos maiores, né? De Copas também, né? Então, até o São Paulo ganhou a Copa do Brasil, né? Minha visão não tá inebriada, assim como não esteve quando o Palmeiras foi eliminado pro Corinthians agora. Quando perdeu o Paulista também. Eu fiz diversas críticas, eu não tinha o canal ainda, mas quem me acompanha pelo Twitter, pela Trivela e pelo Instagram viu muitas críticas minhas em relação a um time que eu chamei de um time sem alma, né, naquela derrota. Mas o Palmeiras vem evoluindo sim, principalmente depois do Mundial de Clubes. O Palmeiras vem mostrando evolução, sem Estevão, sem Rios, que já é muita coisa, sem o Veiga, né, que sumiu, né, e o Palmeiras vem evoluindo sim. E você tá me trucando, Valentina, peço 6 para você. O Palmeiras vai continuar evoluindo. Essa é a minha visão. Aí você comenta aqui 5 jogos, a gente comenta e vê como é que o time foi. Se evoluiu, se não evoluiu, se classificou, se não classificou. Beleza? Me lembra, Valentina. Eu vou procurar um comentário seu no futuro, hein? Netest 3156. São algumas postagens que vão falar sobre o mesmo assunto, tá? Que é o Anderson Barros. E o trabalho da diretoria como um todo, mas principalmente o Anderson Barros, que foi tema de um dos vídeos dessa semana aí. Bom dia. Sobre o seu comentário sobre o Sr. Anderson Barros, a sensação que eu tenho sobre os comentários e opiniões dos seus amigos é que claramente é de ordem pessoal, não tem nada a ver com questão profissional, pois para mim, um completo leigo. O comentário, né? Me parece que a diretoria do Palmeiras é extremamente profissional e assertiva. Eu digo isto pois os comentários são sempre embasados em relação à pessoa do Sr. Anderson Barros, nunca são comentários de ordem profissional e de resultados. Eu entendo aqui que o NetTest 3156 quis colocar, e me corrija se eu estiver errado, é que há uma birra pessoal com o Anderson Barros, com a figura dele, né? Com esse jeito dele. Enfim, uma figura que não passa a sensação de ser um cara super ativo, né? De ser um cara super elétrico, ligado, como era o caso do Matos, que é quem eu cito como contraponto, né? Mas
Eu concordo, eu acho o trabalho do Barros bom, eu acho que ele já cometeu alguns erros, alguns deslizes, mas eu acho que ele nunca errou sozinho, eu acho que é um erro conjunto, e ele nesse contexto erra e acerta, e na minha visão a balança dele pende para o positivo. Diogo Serafim, acho que falta ao Barros se pronunciar mais, pelo menos uma vez por mês ele deveria dar uma coletiva para mostrar o que o clube quer, como trabalha, pois faz parecer que não há trabalho por parte dele, é fato. Isso é uma opinião que é consenso dentro do Palmeiras, né? Dentro do Palmeiras, gostaria-se que ele falasse mais. Sobre o próprio trabalho, inclusive, né? Ele faz um trabalho que eu considero muito bom, porque eu já sentei com ele, já vi como funciona algumas questões, assim, eu entendo, eu sei que tem uma lógica de trabalho, nem sempre ela dá certo, mas há uma lógica e há muito trabalho dos caras. Acho que a gente pode dizer que o trabalho do Barro tem problemas, tem erros e acertos, mas não falta intencionalidade e nem falta embasamento e por quê. É um trabalho embasado, é um trabalho que tem um norte, a gente pode discordar do norte, mas há um norte e há um porquê de tudo que é feito lá dentro. E de fato, acho que o Barro tinha que colocar a cara na janela mais vezes, pro bem e pro mal. Acho que ele tem que vir dar mais explicações de resultados e tem que vir também bater bumbo quando acerta. Mas ele não é assim, ao contrário do Matos, que foi o contraponto, né? Eu falei até no outro programa que assim, na dupla Gagliotti, Matos, quem aparecia era o Matos, o Gagliotti aparecia pontualmente. Na dupla Leila Barros é o contrário, a presidente está dando a cara ali toda hora, com mais frequência, e o Barros quase não aparece. Se bem que esse ano ele deu uma exclusiva para o Globo Esporte, para o GE, que não é algo que ele faz com frequência. Agora vamos para o assunto Rafael Veiga, que também rendeu. O Bruno Coelho, 1914. O Veiga é ídolo, importantíssimo, e acredito que ele ainda possa ser muito importante para o Palmeiras. Dito isso, acho bastante desmedida a empolgação de parte da torcida com o retorno e não vejo sentido nenhum em cogitar ele como titular hoje. Primeiro, ele já vinha em uma queda técnica há um bom tempo e no ano passado o Abel forçou ele titular quando o time já rendia claramente melhor com o Maurício em campo. E segundo, parece que parte do problema dele é de confiança ou algo psicológico. Nesse sentido, é muito melhor voltar aos poucos, quem sabe 20 minutos, com o time ganhando e ir aumentando gradativamente os minutos e responsabilidades. Se ele chegar bem para um eventual semi de Libertadores, já seria excelente. Concordo totalmente, Bruno Coelho. Ser titular agora de cara, só se ele realmente estiver se arrebentando nos treinos. Parece que não é o caso, parece que ele está voltando gradativamente. Concordo que no ano passado já era para ele não ter sido titular, o Maurício tinha que ter ganhado mais espaço, mas o Maurício também teve um problema, ele se lesionou também no ano passado, né? Ele também teve problema para voltar, né? Concordo que parte do problema dele é confiança psicológica, mas uma grande parte também tem a ver com pubis. Essa lesão de pubis, cara, se vocês conversarem com alguém que já jogou bola e já teve, é disparada a pior lesão, cara. Porque você não consegue. O joelho também é péssimo. Acho que a pior lesão é difícil falar, né? Eu tive de joelho e posso atestar que é terrível, cara. Nunca mais volta pro normal. Mas a de pubis você tem dificuldade para correr, para chutar, para tudo. Tudo fica muito difícil. É uma dor muito aguda, cara. Eu já nunca tive, assim, problema grave de pubis, mas já tive inflamação, assim, cara. Colocar o pé no chão é difícil. Qualquer arrancada, então. Aí, cara, piora o físico, o cara não consegue correr direito, não consegue se preparar direito, piora o técnico, piora tudo. Então, acho que grande parte da empolgação tem a ver com as palavras do Veiga, ele mesmo falar, né? E ele parou por um mês, né? Eu acho que tem muito a ver com essa parada por um mês. Mais Veiga, Cássio Garcia. Essa história do Veiga requentada ao máximo nos últimos dias demonstra de forma inequívoca como a data FIFA faz mal para o jornalismo esportivo. Antes de continuar, 100%, Cássio, mas isso aí é uma constatação até meio óbvia, né? Não tá tendo jogo do Palmeiras, os assuntos vão ser menos novos, assim, menos quentes, né? Então, realmente, a gente tem que buscar assunto. Só que o lance do Veiga não foi a imprensa que requentou, né? Foi o Palmeiras e o Veiga que comunicaram que se encerrou o ciclo de tratamento dele da pubalgia. Então, é uma notícia que o cara que foi o craque do principal craque não, vai, mas um dos principais jogadores do time nos últimos tempos, né? Não foi o craque, agora tem tido lampejos de craque, né? Tá bem do pubis, que segundo o Palmeiras, segundo ele, era o que estava impedindo ele de jogar bola. Então, porra, acho que dá para se empolgar com tudo que ele entregou, né? Não é que é um Zé Ninguém que... Não, é um cara que entregou pra caramba ao longo do tempo, né?
O que vai... Mas sim, faz mal pro jogo esportivo, ao data FIFA. Para mim, o que o Veiga jogou não representa a garantia de que voltará a ser decisivo com passos e gols. Perfeito. Tem duas coisas, o que ele já entregou e o que está entregando agora. O que vai preponderar? Acho que nenhum nem outro, cara. Acho que ele não vai se ele vai chegar no Veiga Prime, né? Mas ele vai melhorar bastante. Essa é a minha crença, tá? Pelo que eu apurei da lesão do pubis dele, pelo que eu conheço de jogador que recupera de lesão de pubis, a minha aposta é que ele vai voltar a jogar bem melhor do que ele vinha jogando. Não sei se no nível do Veiga Prime, mas depende da cabeça dele, do estado físico e do entrosamento com os demais jogadores. Normal. E tem mais a questão física está zerada, por todos esses motivos, o caso do Veiga incógnito. Sim, Cássio Garcia. Pô, a gente requentou o assunto, você nem leu as matérias até o fim. A questão física está zerada. Está zerada. Ele tratou o pubis e ele está liberado clinicamente para o jogo. Não tem mais inflamação no pubis. Por isso a empolgação. Não foi requentado do... Ninguém tirou do CU. Houve de fato um fato novo, né? Houve de fato um fato. Erivelto Martins Júnior, até cortei lá embaixo um pedaço da fala dele, mas é pertinente. Vamos lá. Eu vou fazer uma paráfrase aqui, tá? Não vou ler linha por linha, mas vamos lá. A maioria dos torcedores de futebol do Brasil é clubista, só acompanha seu próprio clube. Tudo bem, pode fazer isso, só que a análise fica enviesada, né? Ele já ouviu muito palmeirense comparar o Veiga ao Arrascaeta, ele acha um absurdo. Ele acha que o Veiga é ídolo, mas merecidamente, mas ele é um absurdo isso. Acho que só numa realidade paralela o Veiga é melhor que o Arrascaeta. Cara, há controvérsias. Não acho absurdo achar o Veiga melhor que o Arrascaeta, não. Não acho absurdo. Eu não concordo. Eu acho o Arrascaeta mais jogador. Mas eu não acho um absurdo também. Não é que a gente está comparando, sei lá, o Breno Lopes com o Bruno Henrique, sabe? Assim, não é essa a comparação, né? Pô, veio bem essa comparação, porque eu acho que ela é pertinente. Isso seria um absurdo. Mas Veiga Arrascaeta não é um absurdo. Eu acho que pode estar errada. Eu acho que está errada, mas eu não acho um absurdo. E aí, ele acha que isso é coisa de torcedor. Ele não vê o Veiga fazendo um comeback. Ele acha que o Veiga já atingiu o seu auge daqui para frente, sua ladeira abaixo. Eu concordaria se ele não tivesse tido um problema de pubis tratado agora, que eu acho que pode mudar o jogo sim, cara. Infelizmente, muita característica do Veiga teve um problema no pubis que não pode ser ignorado, mas também as teimosias do Abel, que aparentemente desaprendeu como ele fazia esse time jogar muito mais num passado não muito distante, mas que parece estar cada vez mais na memória. O Veiga nunca foi um meia. Era sim um meia atacante que pisava constantemente na área onde desempenhava melhor. Tirá-lo de lá não foi uma das melhores ideias de Abel. Então, o Veiga de fato era um meia atacante, ele não era aquele meia 10 organizador, pensador de jogo, pisa na bola, que o Arrascaeta faz. Ele era um meia... Uma vez entrevistei o Thiago Nunes, técnico do Atlético, que foi o cara que fez o Veiga voltar a render antes dele voltar para o Palmeiras. No Furacão, ele me disse uma coisa, justamente isso, não espere a armação de jogo do Rafael Veiga. O Rafael Veiga é um jogador que você determina um papel para ele. Veiga, você se move daqui para cá, você daqui faz cruzamento e você infiltra por aqui. E ele cumpre muito bem isso. Ele é um cara de seguir um roteiro. Ele não é um cara de tirar da cartola alguma coisa, né? Mas ele era muito eficiente no que ele fazia, batia muito bem a gol e cruzava muito bem, escanteio, falta. Então, ele trazia muito para o time. E eu continuo assim, a resposta para o Erivelton é a mesma que eu dei na resposta anterior para o Cássio Garcia. A aposta e a empolgação tem a ver com o fato de haver essa notícia de que a lesão do pubis está zerada. E assim, eu não sei se vocês conhecem lesão no pubis, mas cara, sem exagero, muda a vida do ser humano que tem uma lesão no pubis conseguir tratá-la. Então é nisso que eu estou apostando. Ivoni Rodrigues de Oliveira, 1194. Diego, agora com a chegada do 8 Andréas, o Palmeiras precisa urgente de um 10 craque inteligente técnico tipo Almada, urgente. Ele comentou isso em mais de um vídeo, acho que ele quer trazer essa mensagem mesmo. Tá aqui a mensagem, Ivoni Rodrigues. Ivoni, cara, não sei, viu? Ivonir Rodrigues. Bom, tá aí a mensagem. Cara, não sei se precisa de um 10 urgente. Eu queria mais um meia, cara. Eu queria mais um meia no time, sim. Mas não acho que é urgente, assim. Eu acho que o Palmeiras não contratou ele porque tá apostando que o Veiga vai se recuperar, cara. Eu acho que é isso. Tem o Maurício, acho que o Andreas pode fazer esse papel de 10, porque vai ser
vai ser dolorido tirar o Evangelista do time, né, cara? Inclusive, eu acho que contra o River Plate começa o time com o Evangelista. O Andreas não vai começar jogando, não, cara. Tá, o Evangelista tá no auge dele no Palmeiras, se aclimatou. Eu acho uma sacanagem tirar o Evangelista agora, embora o Andreas seja um cara de uma prateleira para cima. Mas vamos ver. E o João Gustavo Bosco aí, para encerrar uma. Para encerrar mesmo? Para encerrar. É um comentário lúdico sobre um assunto que tem a ver com o canal, tem menos a ver com o Palmeiras. Diego, eu vejo que você sempre está com roupas variadas de time. Você tem um armário só para camisa de futebol? Como você conserva esse tanto de camisa? Tem alguma camisa do Palmeiras que é especial para você? No mais, parabéns pelas informações tão interessantes. Massa demais entender os meandros sobre o gramado. João Gustavo, vamos por partes. Eu tento apresentar. A gente tem 90 programas mais ou menos, estamos chegando a quase 100 programas. Desses 53 eu apresentei com camisa de time. Teve uma camisa só que eu repeti, que foi uma dos Estados Unidos, curiosamente, para um cara com camisa da União Soviética, né? Teve 2 programas que fiz com camisa dos Estados Unidos. Nunca fiz um programa com camisa do Palmeiras, pretendo não fazer. Eu acho que eu sou palmeirense, fanático, doente, com tatuagem do Palmeiras pelo corpo. Ninguém precisa duvidar do time para o qual eu torço. Inclusive eu tô com uma bermuda do Palmeiras neste momento, de pijama. Mas não pretendo gravar Palmeiras, que eu quero... É uma questão de linguagem, de semiótica. Eu não quero passar para você que está assistindo que esse podcast é um podcast de palmeirense. Porque é um podcast de Palmeiras, feito por um cara palmeirense, mas um jornalista palmeirense, não um palmeirense jornalista. Antes de eu ser palmeirense aqui falando com você, eu tenho uma isenção, uma tentativa de isenção jornalística, no sentido de não deturpar, né? É óbvio que deturpa, é óbvio que a objetividade jornalística é uma falácia, porque o ser humano não consegue desligar um botão. Então, toda vez que eu escrever sobre futebol, eu vou escrever com viés palmeirense. Mas por uma questão de linguagem visual, não pretendo usar a camisa do Palmeiras aqui. E tem várias camisas do Palmeiras especiais. Uma, curiosamente, está aqui. Vou até mostrar para vocês, que eu já mostrei outro dia, que essa é a minha primeira camisa que eu ganhei. Que é do meu pai em 88 ou 89, não lembro bem. Era uma camisa que, inclusive, foi comprada dentro do Palmeiras, essa aqui. Eu lembro do dia que eu fui com meu pai comprar, lá na rua, então Rua Turiaçu, hoje Palestra Itália, né? Entramos e compramos, ganhei de presente do meu pai. Quando eu comecei a ficar... O sonho do meu pai é que eu fosse um torcedor fanático, né? Que eu gostasse muito. E quando eu comecei a ficar, ele ficou animadaço com isso. Comprou. Então tem essa, tem a primeira oficial igual de jogo que eu tenho, que é esse mesmo modelo, 9 do Evair. Essa aqui era 10 do Edu Marangon. Acho que o Betinho jogava de 10 na época, se não me engano. Inclusive, o professor Betinho, que me segue no Twitter, é um prazer ser seguido por um dos seus primeiros ídolos de infância, né? Aí tem a 9, que começou sendo do Careca Bianchese, depois foi do Evair. Eu ganhei ela em 90, ainda era o Careca Bianchese. O Evair joga um pouco com ela. Tem a primeira da Parmalat. Tem a que ganhou o título, que é uma 7 do Edmundo de manga comprida. Cara, camisa do Palmeiras, pra mim, não falta especial, cara. São 80 camisas do Palmeiras, se não me engano. Acho que 83. Eu tenho uma polo de viagem que eu ganhei do Roberto Carlos, lateral esquerdo, que era meu vizinho, morava pertinho ali do meu prédio, e ele deixou de presente para mim uma vez na portaria. A gente foi pedir, eu e um amigo meu corintiano, na cara de pau a gente pediu para ele deixar uma camisa, ele deixou uma para mim e para ele, uma do Palmeiras. Acho que ele guardou até do Palmeiras, com respeito. Como eu conservo, cara, no meu guarda-roupa eu tenho 2 caixas enormes, cara, de camisa. E elas têm anti-mofo dentro deles, essas camisas elas saem, elas são lavadas com frequência, tomam sol para não mofar, mas eu tô falando com vocês aqui agora e eu tô com umas 50 camisas dentro de caixas aqui do lado do meu escritório, que são camisas que foram usadas, né? No mais, parabéns pelas informações tão interessantes, massa demais entender os meandros sobre o gramado, que foi uma matéria, aliás, um vídeo que a gente fez falando sobre a diplomacia interna, né? E uma pessoa falou, falou, e não falei nada. Então, para quem não entendeu o que é no gramado, é o seguinte: há fornecedores que são do Palmeiras, mas não são da W Torre, que a W Torre não precisa romper com eles, mas o Palmeiras rompeu. Então tem coisas pisando em ovos. O Palmeiras não pode forçar a W Torre a
a fazer o que ela quer, porque também não quer ter rusga com ela, mas não pode forçar a W Torre a gastar mais dinheiro do que ela quer para reformar o gramado. E Total Grass é parceira da Crefisa, mas não é parceira da W Torre. Então, eu expliquei essa diplomacia. Se você procurar no canal, o vídeo que fala, se você colocar diplomacia, Allianz Parque e o nome do nosso canal, vai aparecer esse vídeo que fala um pouquinho dessa questão da troca do gramado. Quem vai liderar o processo é a W Torre, não é o Palmeiras vai participar, mas não vai mandar. Então tem uma diplomacia ali, né? E eu não coloquei aqui comentário sobre um tema específico, que foi o dirigindo com Marada. A maioria das pessoas gostou, a maioria das pessoas achou legal. E teve gente que falou primeiro que era infração de trânsito. Não é infração de trânsito, eu fui checar. Segundo ponto, teve uma pessoa que falou assim, posiciona essa câmera melhor. Amigo, a câmera está justamente onde ela não atrapalha, né? Eu não vou colocar na minha frente, no para-brisa ou no retrovisor, porque aí atrapalha a visão de fato. Aí eu vou ter que ficar olhando para ela, vai ficar ruim. Então ela está num ângulo em que ela me pega e não me atrapalha, né? A pessoa falou, você fica olhando toda hora para a câmera. Não é que a câmera está posicionada onde tem seta, onde tem velocímetro. Às vezes estou olhando o limite de velocidade, estou olhando justamente onde está a câmera. Mas eu só olho para a câmera diretamente, assim, com intenção de olhar para a câmera, quando o trânsito está parado ou não tem ninguém. Eu moro em Jundiaí, que é uma cidade que tem trânsito bem mais tranquilo. Há trechos aqui urbanos que passa pouquíssimo carro. E eu só faço dirigindo com Marada nesses locais. Assim, Pode Pá já fez programa assim, o Táxi do Gugu já foi filmado assim, já teve tantas coisas filmadas dirigindo que eu garanto para vocês que eu não estou colocando ninguém em risco. E eu vou continuar fazendo dirigindo com Marada. Tem muita gente que achou legal e eu gosto. Acho que o fluxo de pensamento funciona. Para você que chegou até aqui, muito obrigado. É um prazer ter sempre vocês no nosso canal. Pô, se inscreve no canal, ativa o sininho, vídeo novo do Palmeiras todo dia. Acho que nos últimos 40 dias teve um dia que falhou, que foi o dia que eu tava muito chateado com a morte da Zoe, a minha cachorrinha. E no dia que a Zoe morreu eu consegui gravar, no dia seguinte não tava dando. Tava processando e tava bem chateado. Sobre camisas, adoro camisa de futebol, antiga, nova, velha, clássica, retrô, tipo essa aqui, que é linda, esse escudo é lindo, esquece a parte da política, a camisa é linda, o escudo é lindo, dos Estados Unidos é linda, da França é linda, da Inglaterra é linda, da Argentina é linda. Tem muita camisa legal que eu já usei aqui, tem uma de Camarões, só que ela é regata, e outro dia no Massini alguém falou, pô, regata é relaxo demais, um comentário, né? Pô, não achei que era relaxo, vou usar essa, quando tiver calor eu vou usar essa regata aqui e pronto. Obrigado, se inscreva no canal, e essa semana tem jogo tenso. É o terceiro ou quarto jogo do ano para o Palmeiras, né? Tem os 2 do Paulista, tem os 2 da Copa do Brasil contra o Corinthians, e é o quinto jogo do ano, assim, decisivo. Vai ter o sexto, e honestamente, o Palmeiras está evoluindo, está melhorando, está chegando no seu auge com o momento mais importante da temporada. Eu confio que esse time vai continuar evoluindo. E você? Comenta aí, semana que vem, ou no sábado a gente vai ter de novo comentando os comentários. Um abraço, até o próximo vídeo.